YouTube! Olha, foi mal se eu não parecer muito animado, é que eu passei as últimas 3 semanas antes de eu gravar isso aqui fazendo um vídeo pra WWE ir lá e bloquear a porra do vídeo inteiro por causa de um clipe de 20 segundos. E daí quando eu removi esse clipe, o vídeo inteiro deu problema. Que da hora. Enfim, eu vi essa situação toda e já comecei a escrever o roteiro desse vídeo aqui. E aqui estamos. E eu decidi falar sobre um dos meus RPGs favoritos de todos os tempos, a franquia Persona, mesmo que eu só tenha jogado um jogo da franquia e esse um sendo o meu RPG favorito de todos os tempos. E olha que eu joguei Chrono Trigger, viu? Mas enfim, antes de eu falar de Persona 5, que foi o Persona que eu realmente joguei, eu vou falar sobre os jogos que antecederam Persona 5. Bem, Persona começou como spin-off da franquia Shin Megami Tensei, que por sua vez é uma sequência, entre muitas aspas, da franquia Megami Tensei. Mas enfim, Persona 1 se trata sobre estudantes exorcizando demônios usando demônios, que saiu pro PlayStation 1 em 1996, sendo chamado aqui no ocidente de Revelations Persona, e era fortemente baseado no jogo Shin Megami Tensei If, com ele se tratando de estudantes do ensino médio que descobrem a capacidade de invocar seres chamados personas de dentro de si mesmos, com alguns conceitos que já são recorrentes na franquia Persona sendo introduzidos nesse jogo, como cartas de tarô, negociação com os demônios. Tá certo que essa habilidade já estava presente em outros jogos da franquia Shin Megami Tensei, uma trilha sonora marcante e a Velvet Room, que é onde você executa personas, para falar o mínimo. Mas enfim, após o sucesso de Persona 3, a Atlus fez um remake desse jogo para o PSP. E, novamente, eu não vou entrar muito em detalhe nos jogos que eu não joguei, e esse é um deles, então eu vou encerrar aqui. Em 1999, Persona 2 também sai para PS1, e trouxe várias mudanças para a franquia, como as dungeons não sendo mais exploradas em primeira pessoa, e sim na terceira pessoa, o que foi realmente uma grande melhora, porque explorar dungeon em primeira pessoa é chato, viu? Mas uma curiosidade é que o jogo era tão grande pro PS1 que ele teve que ser separado em duas partes, Persona 2 Innocent Sin e Persona 2 Eternal Punishment, que são os únicos jogos da franquia que você precisa jogar um pra entender o outro. Todos os outros jogos da franquia Persona você não precisa entender. Você não precisa ter jogado os outros jogos pra entender. Mas enfim, esse jogo é uma lenda de que se você ligar pro seu próprio número, aparece uma entidade chamada Joker. Não esse Joker, caralho. Agora sim. Esse Joker vai aparecer e vai te fazer uma oferta, mas esse Joker também é responsável por vários assassinatos na cidade. Joker aparentemente se interessa nos protagonistas por eles serem responsáveis por um pecado cometido no passado, mas eles se esqueceram desse tal pecado. E, de novo, eu não vou elaborar muito porque eu também não joguei nenhum dos dois jogos, mas se você quiser jogar ele, vai ser meio difícil nas versões originais porque Persona 2 Innocent Sin não saiu pro ocidente. Mas se você não se importa de jogar a versão original, tem o remake dos dois jogos pro PSP. O terceiro jogo da franquia foi realmente aquele que fez Persona ultrapassar Shin Megami Tensei em popularidade internacional. Lançado para o PlayStation 2 em 2006, o jogo acompanha um estudante transferido que descobre a habilidade de invocar personas, com ele encontrando outros alunos que também possuem esse poder, esses que fazem parte de um grupo chamado SES. Esse grupo investiga um fenômeno chamado Dark Hour, ou a Hora Sombria, que ocorre mais ou menos após a meia-noite, no qual todo mundo congela, com exceção do colégio em que eles estudam, este que se transforma em um lugar chamado Tártaro, que é um labirinto distorcido infestado de criaturas malignas. Esse jogo possui um sistema de dia e noite, durante o dia você vive como um adolescente normal, não que seja muito normal a sua vida mesmo, e durante a noite você explora o Tártaro. E esse jogo foi o que completou o kit Persona para a franquia. Por exemplo, ele trouxe trilhas sonoras com vocais que antes não tinham, só foram aparecer nos remakes, e também menus estilizados que se tornaram uma das maiores marcas da franquia até hoje. Todo mundo gosta dos menus customizados de Persona. Outra coisa que também aumentou,
que aumentou não, foi introduzido nesse jogo foi a interação com outros personagens, porque beleza, você podia interagir com outros personagens nos jogos anteriores, mas no Persona 3 que eles começaram a realmente dar foco para essa mecânica com você se fortalecendo dependendo do quanto você se relaciona com o personagem. Em resumo, a amizade te deixa mais forte. Mas enfim, no modo que você invoca personas nesse jogo, ele virou um meme muito óbvio, porque é literalmente uma arma, parece que o personagem está cometendo suicídio toda vez que invoca um persona. Mas enfim, Persona 3 também revolucionou o sistema de combate, que foi seguido pelos outros jogos mais pra frente, com ataques com... Por exemplo, se você atacar um inimigo e ele tiver uma fraqueza, esse ataque que você fez, você ganha um turno extra. E se todos os inimigos forem derrubados, você pode fazer um all-out attack, que dá muito dano em todos os inimigos, com você podendo ganhar a luta ali mesmo. Infelizmente, o rolê de negociar com os demônios não está presente nesse jogo, e você também não controla os seus aliados, o que para um RPG é bem estranho. Mas, enfim, eu vou parar de falar de Persona 3, porque, de novo, eu não joguei. Mas, se você quiser saber, ele tem 3 versões. Persona 3 FES, que é uma expansão do Persona 3 original. Inclusive, eu tenho essa versão baixada, pretendo jogar depois que eu terminar Persona 5. Persona 3 Portable, que é o remake. E Persona 3, que saiu recentemente, Persona 3 Reloaded, que, de novo, também é um remake. Também saindo para o PlayStation 2, mas em 2008, Persona 4 acompanha o protagonista, que impressionantemente ele tem um nome canônico, se chama Yu Narukami, que se muda para uma cidade rural no qual ocorrem estranhos assassinatos. Além dele descobrir simultaneamente, com esses assassinatos ocorrendo, uma dimensão alternativa dentro das televisões, que se chama Midnight Channel, ou Canal da Meia-Noite. Enquanto Yu investiga tudo isso, ele conhece novos amigos, descobre como invocar personas, dessa vez sem a parte da arma, e etc. Esse jogo corrigiu muitos problemas do Persona 3, como você agora pode controlar a equipe inteira, ao invés de só o protagonista. Mas enfim, nesse jogo os capítulos se baseiam em um personagem sendo sequestrado e você indo explorar a dungeon baseada nas inseguranças desse personagem dentro da mente dele, com a maioria dessas dungeons sendo baseadas nos futuros membros do jogo. Outros personagens também possuem suas dungeons, mas, de novo, eu não tenho muita propriedade para falar. Enfim, o jogo também teve um remaster pro PS Vita chamado Persona 4 Golden, e como um todo, Persona 4 acaba sendo o jogo menos sombrio da franquia, pelo menos em relação aos jogos que vieram antes dele. O que não é ruim, e novamente eu vou encerrar aqui porque eu não joguei Persona 4 ainda. Persona 5. Agora sim, chegamos no jogo do título do vídeo. Originalmente lançado para PlayStation 3 em 2016, é o último jogo da franquia até o momento, pelo menos o último jogo principal da franquia. Persona 6 vai sair em breve, mas enquanto isso não acontece, Persona 5 é o último. Com ele mostrando, e esse jogo mostra um grupo de rebeldes lutando contra uma sociedade liderada pelos corruptos, com seu protagonista sendo o Joker, agora sim tá no lugar certo, que recém se mudou para Tóquio após ele ter sido injustamente acusado de agredir um casal. Tá certo que esse não era um casal, era um cara assediando uma mina, só que ele era poderoso e meio que, você sabe, convenceu a polícia a falar que o cara era culpado. Mas enfim, com ele ficando e o Joker ficou sob custódia de um cara chamado Sojiro Sakura, mas que todo mundo chama de Boss. Eu não vou chamar ele de Sojiro, eu vou chamar ele de Boss. No primeiro dia de aula, o protagonista acaba entrando numa dungeon, que nesse jogo se chama Palácios, por acidente. Este que pertence ao professor de educação física da escola. Nesse palácio, o protagonista vê alunos masculinos sendo torturados e as femininas servindo como escravas sexuais para o rei, este sendo o próprio professor de educação física. E dentro desse palácio, o protagonista conhece um gato chamado Morgana. E não é a Morgana, é o Morgana mesmo, é homem.
que ensina tudo para o protagonista sobre os palácios e também sobre as personas. Com o protagonista ampliando o grupo, porque sempre tem que ampliar o grupo, e também desbloqueando novos poderes ao longo do caminho. Nesse jogo, os palácios são meio que o inverso do Persona 4, que ao invés de você entrar na mente dos seus aliados, você entra na mente dos vilões e rouba os corações dos vilões para que eles confessem todos os seus crimes. Inclusive, esse jogo é longo, tipo, ridículo de longo. Tipo, eu tenho 60 horas e eu recém terminei o quarto palácio. Sério, ele é muito longo. Mas enfim, entre outras coisas, o jogo foi o que trouxe as transições estilizadas, porque antes os menus eram, mas agora as transições também estão no estilo, o que é incrível. E teve coisas que retornaram da franquia após elas terem sido retiradas no Persona 3 ou 4, como por exemplo a negociação com demônios, que estava fora da franquia desde o Persona 3, e as armas de fogo, dessa vez para você ameaçar os demônios e não para invocar os personas. E outras coisas novas que também tiveram nesse jogo, como agora os personagens vestindo roupas especiais quando entram na dimensão dos palácios, esta que se chama Metaverso. E nesse jogo, igual ao Persona 4, os palácios são baseados nas cognições de quem é o dono do palácio. Por exemplo, tem um mafioso que ele vê Tóquio, mais especificamente é Shibuya, como um banco, em que ele pode só sacar a hora que ele quiser. Tem um artista plagiador que vê a própria casa como um museu e etc, etc, etc. No Persona 3 e no Persona 4, as dungeons eram geradas aleatoriamente, mas no Persona 5 os palácios possuem um design fixo. Mas ainda tem um que é gerado aleatoriamente que se chama Mementos, que seria mais ou menos um palácio geral, que se baseia na distorção que as pessoas comuns têm. Tipo, eles não é tão distorcido a ponto de se tornar um palácio próprio. Mas enfim, Persona 5 também teve uma expansão igual o Persona 3 fez, esta que se chama Persona 5 Royal. Inclusive, o Ryuji e a Futaba são perfeitos e o único defeito deles é que eles não existem na vida real. E bem, Persona também gerou vários spin-offs, todos eles sendo baseados nos Personas 3, 4 e 5, Persona 1 e 2 que se fodam. O que eu acho engraçado, uma franquia que começou como spin-off tem spin-offs. É tipo se Mario Kart tivesse o spin-off, tipo Mario Bike. Mas enfim, eu vou listar todos eles porque eu não joguei, mas vamos lá. Persona 4 Arena / Arena Ultimax, Persona 4 Dancing All Night, Persona 3 Dancing Moon Knight, Persona Q, Persona Q2, Persona 5 Dancing Star Night, Persona 5 Strikers e Persona 5 Tactica. E, sério, eu não sei porque gerou 3 spin-offs de dança. Beleza, a trilha sonora de Persona é boa, eu vou dar esse mérito. Mas, porra, dança! Desde o conceito de invadir a mente das pessoas, as personas em si, que não são iguais a stands de Jojo, cala a boca. A ideia de misturar um simulador de relacionamento com RPG de turnos. A trilha sonora marcante, o estilo que é a marca registrada da franquia e entre diversas outras coisas, Persona se mostrou como uma franquia que revolucionou os RPGs de turno, porque, bem, todo mundo considera RPG de turno morto, é só você olhar como tá Pokémon hoje em dia. Tá certo que a Game Freak nos ajuda, mas enfim. O vídeo foi isso, eu sou o Matheus do canal Mateuzuka, até o próximo vídeo e falou!